Para que serve a igreja? Bom, deve ser para algo muito importante, pois foi o próprio Deus que a criou. Deus também criou a família e a nação de Israel, e ninguém duvida da importância dessas duas realidades. Mas para que serve a igreja? Qual o seu papel e relevância neste mundo? O Senhor Jesus Cristo definiu que a igreja, através de sua ação, imporia uma esmagadora derrota às portas do inferno, retirando de lá vidas para seguirem a Cristo e viverem nos céus com o próprio Deus. Se você disser que não tem sido nada fácil para a igreja neste mundo, eu concordarei. Na verdade, nunca foi. Desde o início até agora, a Igreja de Cristo enfrentou os mais diversos e escabrosos desafios. O império das trevas não deixou barato, mas a Igreja de Cristo está vencendo e cumprindo seu papel com zelo. A família de Deus neste mundo está espalhada nas mais diversas igrejas locais. Cada uma tem uma história que merece ser contada e admirada. Mas hoje queremos falar sobre a primeira Igreja Batista em Guapimirim, que está completando 80 anos e que também possui uma bela e rica história. Então vamos voltar no tempo. 1940 não foi um ano tranquilo. O mundo estava mergulhando na Segunda Guerra Mundial, iniciada em setembro de 39, e que duraria até setembro de 45. Aproximadamente 70 milhões de vidas foram ceifadas nesse conflito. No Brasil, cuja capital era o estado do Rio de Janeiro, estávamos atravessando a Era Vargas. Em 39, o presidente da República criou o Parque Nacional da Serra dos Órgãos em nossa cidade. Até onde se sabe, os primeiros movimentos de crentes batistas em Guapimirim aconteceram em 33. Valorosos crentes em Cristo trabalharam com dedicação e perseverança. Em 38, já era um grupo de dezenas de crentes de diversas igrejas batistas. Em algum período de 39, todos pediram carta para a primeira igreja batista em Magé, que finalmente, em 29 de dezembro de 1940, organizava a Igreja Batista de Alcindo Guanabara, posteriormente denominada Primeira Igreja Batista em Guapimirim. Seu primeiro templo localizava-se à Rua Comandante Barcelar, próximo do atual endereço. A igreja foi organizada com os seguintes irmãos: Adelaide Rosa dos Santos, Alcides Lopes Júnior, Alcides Maurício Lopes, Andrônico Antônio de Souza, Antenora Correia, Antonieta Maria da Silva, Antônio Coelho Varela, Antônio Maurício Lopes, Armandina Pereira, Belisário dos Santos Silva, Benedita de Jesus, Cândida Lopes Ferreira, Capitulina Riscado da Mota, Carolina Francisco da Silva, Catarina Lopes, Celestina Maria de Jesus, Darcy Ferreira da Silva, Decrecílio Alves de Azevedo, Domingos Ferreira da Silva, Dormira Lopes, Durvalina de Souza, Edvirges Ferreira da Silva, Enoque Correia, Ernesto Pereira, Esdras Lopes, Esther Lopes, Ezequiel Lopes, Francisco Fernandes da Silva, Gaio Lopes, Geralda Ferreira da Silva, Gertrudes Rosa de Jesus, Idelpina dos Santos Silva, Ismael Lopes, Jaime Lopes da Cruz, João André da Silva, João Lopes Cardoso, Joel Lopes, José Ramos das Chagas, Judite Lopes, Libânia Rodrigues, Malvina de Jesus, Manuel Fonte de Paula, Manuel Rodrigues da Silva, Marcolino de Jesus Chagas, Maria Azevedo, Maria de Souza, Maria Efigênia da Silva, Mariana Lopes da Mota, Mário Pereira Pinto, Nair Lopes, Natanael Lopes,
Nésio Gomes Barbosa, Nímia Fernandes da Silva, Odília Lopes Cardoso, Oscar Joaquim Correia, Oséias Lopes da Cruz, Osvaldo Antônio, Paulo José dos Santos, Pedro Muniz da Silva, Porcidônia Lopes, Puluquério Maurício Lopes, Rafael Lopes, Rosa Lopes, Ruth Riscado da Mota, Samuel Lopes, Semão Correia, Telemaco Rodrigues, Zenir Rodrigues dos Santos. Ao todo, foram 68 irmãos arrolados na organização desta igreja. Somos muitíssimo agradecidos a Deus pela dedicação e fidelidade de gente que amava Jesus. Ao longo desses 80 anos, a PIB em Guapimirim teve o privilégio de ser orientada e pastoreada por saudosos pastores que dedicaram o quanto tinham para que o rebanho do Senhor Jesus Cristo recebesse instrução segura na Bíblia e a população desta cidade ouvisse a pregação do Evangelho de salvação em Cristo. Esses pastores e os seus respectivos períodos de atuação são os seguintes: Antônio Coelho Varela, de 40 a 43, Cassiano Basílio de Souza, de 44 a 47, Emiliano Boechat de Oliveira, de 47 a 49, Emiron Martins Ferreira, de 50 a 57, Francisco Antônio da Rosa, de 57 a 74, José Pinto, de 74 a 84, Daniel de Oliveira Cândido, de março a dezembro de 84, Aloísio Barreto da Silva, de 84 a 91, Eduardo da Mercês Santos, de 92 a 97, Edmar Guimarães Pereira, de 98 a 2005, Walter Pereira da Silva Júnior, de 2005 a 2008, e o Williams Corel Ribeiro, desde 2008. Por causa do grande sucesso na evangelização em nossa cidade e procurando estar em um lugar mais visível, no início dos anos 70, o templo atual desta igreja começou a ser edificado. Um enorme desafio. Os recursos financeiros dos crentes eram muito menores. Muitas das tecnologias para a construção sequer existiam. O terreno para a construção era extremamente pedregoso. Quase meia centena de caminhões de pedras que foram manualmente quebradas foi retirada. Os crentes daquela época, movidos por amor a Deus e por um ideal de crescimento do reino dos céus, lançaram mãos à obra e nos legaram essa estrutura da qual hoje desfrutamos. Que geração aguerrida e comprometida! Essa obra, que foi iniciada há 50 anos, encontra-se em sua fase de acabamento e embelezamento. A estrutura está pronta. Atualmente a igreja está trabalhando no desenho dos detalhes finais, no levantamento de recursos para a execução das etapas que ainda restam. É possível que necessitemos de, no máximo, 5 anos para a concretização de toda a obra interna e externa do templo. Porém, as obras para a construção e finalização do templo são a parte menos difícil na jornada de qualquer igreja. Ela apenas ilustra os esforços que o povo de Deus precisa fazer em relação à conquista das almas perdidas. Se as obras levam 50, 100, 200 ou mais anos, o trabalho na alma das pessoas leva a vida toda aqui na terra. Se tivemos que quebrar e carregar quase 50 caminhões de pedra para construir este templo, é bom que se saiba que há pecadores muito mais duros do que aquelas pedras. É muito mais difícil conquistá-los. A desintegração dos valores sociais no mundo, o crescimento da iniquidade, a violência, a corrupção, as catástrofes naturais, as pandemias, o surgimento de muitos falsos profetas e o consequente esfriamento da fé
são, na verdade, os grandes desafios com os quais a igreja precisa lidar no tempo presente. Não temos a menor ideia de quando acontecerá a volta de Cristo e o juízo final. Achamos que estamos bem próximos. Entretanto, quer seja rápida ou demorada, o desafio da primeira igreja batista em Guapimirim, como de qualquer outra igreja que queira servir a Cristo piamente, é permanecer de pé até o fim, para que na volta do Senhor também possa ouvir: servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na festa do teu Senhor. Primeira Igreja Batista em Guapimirim. A história ainda não acabou. Continuará sendo escrita. Continue olhando para frente, pois você terá imensos desafios. Não esqueça de olhar para os lados, pois aqueles que guardam a mesma fé e precisam de mãos seguras para não errarem o caminho, estão ali. Também não esqueça de olhar para trás, pois é bem provável que você encontre muitos que desanimaram e arriaram a cruz. Igualmente, olhe para baixo, pois você vai encontrar os caídos e aprisionados no pecado que precisam de libertação em Cristo Jesus. Finalmente e acima de tudo, olhe para cima, para aquele que é o autor e aperfeiçoador de nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Parabéns, Primeira Igreja Batista em Guapimirim.